Santos é uma figura cuja jornada dele desafia os limites convencional, cuja história dele é uma verdadeira inspiração. De engenheiro químico a professor universitário, de empresário a um influente Financial Security Advisor no Canadá. Eldo é um exemplo vivo de que mudança não é apenas impossível, mas pode ser a chave para desbloquear potenciais imagináveis. Mas o que leva alguém a trilhar tantos caminhos diferentes? Como Eldo conseguiu reinventar-se tantas vezes e em culturas e carreiras tão diversas, mantendo sempre no topo? Imagine começar do zero e em menos de um ano, trabalhando aqui no Canadá, para Sales Manager e uma renomeada instituição financeira. Como é possível alcançar tal efeito? E mais ainda, como alguém com um vasto leque de experiência em diferentes setores consegue unir todos esses conhecimentos para ajudar empresários no Canadá a navegar pelo complexo mundo do investimento seguro? E aí, empresários de sucesso, sejam muito bem-vindos para mais um Brazilian Business Podcast. Está eu aqui, Felipe Doditaio. E Marcos Vilela, da MVX Consultoria. Nós estamos aqui com o Eldo Santos. E aí, Eldo, como é que você está? E aí, Felipe. Oi, Marcos, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela apresentação aí. Eu me senti honrado aqui. E é um prazer poder conversar aqui e poder contar um pouco a minha história e trocar uma ideia com vocês. Já parabenizando aí pela iniciativa do Brazilian Business. Como eu falei para você no começo, eu acompanho o começo dessa jornada desse grupo desde o ano passado, logo quase do início ali. E eu acho que vocês estão de parabéns por isso. E muito obrigado pelo convite. Obrigado, Eldo. Muito bom, cara. E vai ser legal te conhecer sua história, porque as histórias que inspiram, elas ajudam muitos outros empresários, né? Mas antes de entrar na parte da carreira, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre a sua vida pessoal mesmo, como foi o início, de onde você veio no Brasil. Conta um pouco dessa sua jornada pessoal aí pra gente. Legal. Bom, Marcos, eu sou de um lugar pouco comum, talvez. Eu acho que você não deve conhecer ninguém de lá ainda. Poucas pessoas conhecem a gente de onde eu sou, lá do Brasil. Eu sou do Amapá, eu sou de Macapá, da cidade de Macapá, lá no norte do Brasil. Lá no... Conhece? Eu conheço. Meu tio morou em Macapá e Tomiaçu, para esse lado aí. Pois é, eu Muito sou de lá massa. e uma das coisas que eu sempre escuto quando eu falo que sou do Amapá, a pessoa fala assim, nossa, você é a primeira pessoa do Amapá que eu conheço. Então, eu sou o segundo para você, Felipe. Mas eu venho lá da Amazônia. Eu digo que Macapá é uma cidade fácil de encontrar no mapa, Sim. porque se você procurar a linha do Equador e procurar o Rio Amazonas, É, vocês estão não, me vendo? estamos sim. Bem Então, provável que você mora já no hemisfério norte desde o início, né? Desde o Exato, dia que você exato. nasceu. Eu morava no hemisfério norte e trabalhava no hemisfério sul, eu tinha um trabalho lá na universidade que eu vou falar depois, Sim. eu tinha que cruzar a linha do Equador todo dia para trabalhar. Então, eu pego a linha do Equador e o Rio Amazonas, eles se cruzam ali, e lá que é Macapá. Então, assim, criado lá, morei lá até eu sair para estudar. Então, infância com a família ali, eu tenho 3 irmãos, nós somos 4 homens e eu adorava jogar futebol com os amigos, frequentava a igreja lá, fui coroinha e, enfim, e meu pai, sou filho de amazônidas, né? Meu pai e minha mãe não são de Macapá, eles são do Pará, mas de uma ilha ali, chama Gurupá. Sim. Então, não sei se vocês têm noção de como é viver no interior da Amazônia. Meus pais moravam na beira do rio ali, tinha uma casinha na beira do rio. Para ir para a escola, pegava um barquinho a remo, ia para a escola. legal. Meu pai, quando criança, nascido lá, ele só mudou para a cidade, para Macapá, com 18 anos. Ele foi seringueiro, ajudava o meu avô, né, o pai dele, com criação para vender caça para os outros. Meu pai caçava no mato, assim, era meio uma vida meio indígena, assim, sabe? E Mas, foi caminhoneiro, foi pedreiro, foi taxista, foi a carreira dele final, foi como taxista, final da vida dele ali, até se aposentar. Minha mãe foi empregada doméstica, eu já digo que eles eram imigrantes, assim, naquele momento, assim, porque saíram do interior ali e para estudar precisava ir para a cidade, né, para estudar, avançar nos estudos. Então, minha mãe com 10 anos foi ser babá na casa de amigos dos pais dela para poder estudar. Então, era um caminho normal, assim, pessoas que são do interior para estudar vão para a cidade e ficam na casa de alguém trabalhando. Minha mãe trabalhava como babá, como empregada doméstica. E aí, por causa desse esforço, Sara, assim, ele sempre falava muito do nosso estudo, assim. Então, assim, é uma coisa que eu dou muito valor, é estudar, ser curioso, porque a gente aprende muito e eu tive esse suporte deles desde sempre, eu e meus irmãos. essa experiência toda da sua infância e tudo mais, o que você tira ali que pode ter te moldado aí para poder, te moldou para poder ter toda essa experiência, mudança e desafio na vida que você passou até então? Então, eu sempre digo, eu até comentei agora essa primeira resposta sobre a vida dos meus pais, eu sempre conheci um pouco a história deles, e ao longo da vida a gente vai conhecendo um pouco mais, né, conversando, vai ficando mais adulto, a gente começa a ter conversa de igual para igual, não conversa de pai para filho, ou mãe para filho. Então, eu sempre tive essa ideia da busca pela educação, por coisa melhor, eles saíram lá do interiorzinho deles ali para estudar e fazer a vida deles na cidade, e aí eu fiz a mesma coisa, né, eu saí de uma cidade menor ali para ir estudar, então, estudar, fazer faculdade, fiz faculdade em Campinas, fiz Unicamp, meus irmãos fizeram USP, Unesp, então a gente sempre teve muito foco na educação lá em casa, sabe? Eu tive a sorte de não precisar trabalhar
para fazer faculdade, porque meus pais, apesar de serem muito simples, mas assim, ele fala, não, vocês estão aqui para estudar, o trabalho é vocês estudar. Então isso me ajudou muito, assim, e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Para mim, ler, estudar, conhecer coisa nova, eu tenho muita curiosidade, assim. Eu acho que por isso que o fato de ir para tantas áreas, eu acho que foi essa curiosidade que me guiou, assim, sabe? Gostar muito da área de humanas, mas da área de exatas, eu sou engenheiro, então, mas fiz MBA, fiz PhD em biodiversidade, que é biologia, fiz MBA em gestão empresarial, então, assim, a curiosidade de conhecer foi uma coisa que eu tive deles, assim, apesar de ter estudado até o ensino médio, os dois, mas eles sempre empurraram a gente, ó, estudem, o que vocês quiserem, livro, eu quisesse comprar livro, coisa, não tinha orçamento para outra coisa, mas para livro, para revista, a gente sempre tinha, sabe? Então, isso eu acho uma coisa que me ajudou muito, assim, a ser um pouco esse mutante aí de áreas, por causa da curiosidade. Muito bom. E tem alguma história sua de juventude ou de família, ou do que você acha assim que foi determinante para que você escolhesse e trilhasse esses caminhos profissionais que você trilhou? Além da educação, Tem. realmente, né, que a gente vê que é nítido o quanto isso ajudou e o quanto isso te pôs num caminho de educacional, um caminho de crescimento, um caminho de estar sempre adquirindo novos aprendizados, né? Tem, assim, e eu não vou fugir da educação porque tá relacionado. Sim. Quando eu tava com 16, 15 anos, eu fui vestibular. Porque eu era um bom aluno, aí o cursinho falou, não, faz vestibular lá no primeiro ano, porque você passar já serve para treinar e tal. Aí eu fiz e passei no primeiro ano do ensino médio, eu passei no vestibular da Federal do Amapá. No segundo ano eu fiz de novo aí eu tinha um colega que ele queria ser militar, ele era muito vidrado pela vida militar. Ele falou, pô, Geraldo, por que tu não faz a escola de cadetes do Exército? Eu não sabia o que era isso. Na época, isso era 95, 96, não tinha internet. Não Uhum. tinha como pesquisar, era só por jornal, assim. Ele me falou disso e eu falei, beleza. Ele falou, faz lá, tu vai, de repente você se treina aí pro vestibular mais pra frente, em Campinas. E eu queria fazer faculdade em Campinas. Eu conheci a Unicamp, era uma universidade que eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu queria fazer isso daí em Campinas que eu gostava, assim, já tinha lido sobre a Unicamp e tal. Aí eu fui fazer essa prova, passei na prova. Eu fui o único da Amapá que passou e eram, sei lá, 700 no Brasil inteiro. E eu passei e fui para lá, assim, com venda nos olhos. Eu não sabia o que que era, eu não sabia como chegar em Campinas. Eu sabia que era em São Paulo, mas não sabia se era norte, sul de São Paulo. Não sabia o que era escola de cadete. Não sabia quase nada, mas fui pelo desafio, assim, aquela barreira de romper, de sair de casa, sabe? Eu superei nesse primeiro momento aí. Minha mãe foi comigo, aí a gente conheceu uma família lá que ajudou a gente, tudo. Então, acho que essa primeira experiência de deixar os pais na sua cidade e ir atrás ir para outra cidade, novo, me desenvolveu muito, sabe? Sim. Me fez crescer muito. E era uma vida militar, então tinha muitas regras, tinha muito. Eu achava que eu ia poder estudar lá e no final do ano eu fazer vestibular, porque esse era o meu segundo ano do ensino médio, né? Então era o terceiro ano, desculpa. Eu iria fazer vestibular no final do ano no Unicamp e ia passar. E eu percebi que não teria como, porque a vida militar era uma escola, mas preparava para ser militar. Sim. Mas eu não descarto isso como um grande aprendizado, porque eu tive que tomar decisão com 16 anos e meio ali, eu quase 17, quando eu tomei decisão, eu falei, legal, saí de casa, aprendi muito, sofri, porque a gente sofre, mas eu decidi que eu não queria ser militar naquele momento e eu queria fazer faculdade e não daria para fazer ali. Então eu decidi largar de mão, pedi baixa do exército ali e voltei para uma para fazer cursinho, terminar meu ensino médio, né, e fazer vestibular. Apesar de a vida militar não ter seguido, mas eu aprendi com sofrimento, assim, sabe? De não ser uma carreira que você queria, você tomar uma decisão tão nova, assim, sabe? E sair de casa também, acho que foi essencial para ser o que é hoje. Assim, ter essa coragem de sair, né? Sim. Coragem de imigrar como a gente tem, isso foi, acho, o primeiro passo, talvez. Não, Porque esse negócio Desculpe, Felipe, pode falar. não, beleza. O que eu ia falar é a questão do nosso mapa, né? E muitas vezes a gente está só ali na região onde a gente cresceu, onde a gente conviveu, e acha que o mundo é só aquilo ali que a gente viveu ali dentro daquele Uhum. onde a gente cresceu. E quando a gente vai para outra cidade, vai para outros estados e tudo mais, isso abre o nosso mapa, né? De mundo assim muito grande que você começa a descobrir e ver não tem formas diferentes tem culturas diferentes e isso vai aumentando a nossa curiosidade como você falou de ser muito curioso e estudioso de explorar novas coisas novos mundos né Uhum. então fica aquela questão de tipo de estar acomodado né e de você ficar só naquele seu mundo, naquele seu mapa ali, fechado ali dentro do que você vive ou viveu durante toda a sua vida. E o quão é importante estar explorando, né?
porque a gente só consegue coisas novas quando a gente começa a explorar coisas novas, outros lugares, né? E aí vem novas ideias, resultados diferentes para a vida da gente. né? E aqui no formulário que você preencheu, você já teve bar, foi dono de um bar, é isso? Isso foi em Campinas? Uhum. Como é que essa história do bar aí? Isso é engraçado que Eu queria até entrar nesse tema, Felipe, que assim, uma das coisas que a gente vê, que eu acho que já é um aprendizado que o Eldo deixa, é ter É. essa coragem de fazer essas diversas transições de carreira, né? Uhum, Você tá em uma coisa já seguro, tinha passado num vestibular, e depois você muda para um curso militar, e tem essa pegada empreendedora dele também, que também vai contra a grande maioria do. Geralmente, quando você estuda e tem uma família que te influencia muito no estudo, você vai uhum, estudar e se transformar em um grande profissional, mas não em um empresário. Geralmente, a uhum, família que te educa para ser empresário torna de você um empresário, né? E de onde vem essa sua jornada empreendedora, ou como, até aproveitando a história a pergunta que o Felipe fez sobre o bar, uhum. como foi essa questão de empreender aí tão jovem num bar também? Então, quando eu fiz faculdade de engenharia química, durante a faculdade, no meu segundo ano da faculdade, eu fiz um curso. Eu vi lá um panfleto, como é gestão para engenheiros, uma coisa assim. Eu falei, cara, ok, eu gosto de engenharia, gosto da parte matemática do negócio, ali, da matemática pesada, mas eu sempre tive Uhum, esse espírito assim, eu quero ter um negócio próprio, eu quero ter business, eu quero empreender, nem que seja dentro de uma empresa, sabe? Aí eu uhum, fiz esse curso, então assim, no primeiro ano eu já tava com esse negócio na cabeça. Acabei a faculdade, entrei como trainee numa empresa aqui, uma indústria química, chamada Rhodia, é uma grande empresa química francesa. Era uma uhum, seleção de 11 mil, tinha 11 mil candidatos e tinha 11 vagas, e eu passei nessa seleção. E, pô, foi um filtro, assim, imagina, foi 1.000 para 1, e eu consegui passar. Caramba. Só que depois de um ano e meio, a minha namorada, na época, a gente estava noivo, ela mudou para. Ela também é de Macapá, ela fez faculdade na Unicamp, mas em Piracicaba, em odontologia. Ela voltou para uhum, Macapá para ser uma proposta, e ela tinha uma vida muito dura em São Paulo, trabalhava, trabalhava, e ela falou assim: Olha, tem essa proposta aqui. Eu falei, amor, vá para lá, vá para Macapá, fique lá 6 meses. Se você se arrumar para lá, eu me arrumo também. uhum, Se você não se arrumar, você volta para cá que eu vou ficar aqui. E a gente começa, faz a nossa vida em São Paulo, como a gente estava naquele momento. E ela foi, uhum, se arrumou, e aí o espírito empreendedor, ficar, eu não tenho medo de mudar. Aliás, uhum, essa vez eu tive medo, assim, nesse momento ali, eu estava na empresa que eu sempre quis trabalhar, quando eu estava na faculdade. Porra, uma puta seleção, como eu falei, 11 mil para 1, eu uhum. passei, a empresa investiu em mim, mas aí eu li aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo, que fala sobre mudança. Sim. Acho Sim. que foi a única vez que eu tive medo de mudar, foi nesse momento aí, nessa transição. Uhum, Voltei para uhum, Macapá, que eu falei, ó, se eu me dei bem em São Paulo, eu vou me dar bem em Macapá porque eu sou daqui, eu conheço gente, vai ser mais fácil. uhum, Nunca é fácil, né? Mas as coisas, as portas se abrem de uma maneira mais simples, você precisa falar com menos pessoas. Então, eu comecei a trabalhar numa uhum, função no governo lá, mas eu falei, cara, eu não quero trabalhar no governo, eu quero uhum, ser empreendedor. E eu fiz um MBA nesse momento, e aí foi quando surgiu a ideia do bar. O meu projeto de TCC do MBA foi um bar esportivo, temático, porque eu conhecia esse Campinas. Isso que você Ah, falou, uhum. Felipe, de expandir sua cabeça. é. Aquele negócio, sabe, Isso. videogame que você vai brincando, jogo de. Você vai montando aqui, você Uhum, conquista um novo território, aumenta a área. É isso isso. aí que aconteceu comigo. Uhum, Então, eu tinha com essa ideia do bar, da diversão, de ter um lugar legal, assim, e eu montei esse bar, que era uhum. meu apelido. O nome do bar era meu apelido quando criança, assim, que o pessoal chamava. Meu apelido era Sassa, aí ficou Sassas o bar, que aí já ligava com meus Aham, amigos, sabia que o bar era meu, entendeu? Porra, é o bar do aham, Eldo e tal, bar do Sassa, né, que era meu apelido. E o uhum, pessoal assim, caramba, como assim? Você era um cara super estudava pra caramba, vestibular, primeiro lugar e tudo. E estudioso, não combina o bar contigo. Aí eu brincava, é por isso que dá certo, porque eu não vou beber o estoque. É. Eu não vou beber o estoque, Boa. entendeu? Começa Ali era bem. trabalho. uhum, Ali era trabalho. uhum. Então foi daí, assim, que Legal. teve o bar. Antes do bar teve um cursinho, que eu tive um cursinho por um ano e meio. Eu montei um cursinho, eu dava aula numa escola particular. E eu falei, pô, bora montar um cursinho de reforço aqui. Então eu montei o cursinho Uhum, por um ano e meio. Depois o bar veio, aos 27 anos de idade veio o bar. Aí, pô, fiquei no bar 5 anos, por questão de violência e tudo, a gente decidiu sair do bar e eu vendi. E aos trinta e uhum, cinco junto com minha esposa, eu montei uma clínica odontológica com ela. Eu dei força, não, bora montar a clínica, deixa eu trabalhar pro consultório dos outros, bora montar a clínica. Então, aos trinta e uhum, cinco a gente montou a clínica e aos 37 a gente veio pro Canadá. Então, foi mais ou menos esse o caminho aí. uhum.
E aí chegar no Canadá e se tornar um sales manager com menos de um ano, como é que foi essa trajetória? Como é que você é, ingressou nessa carreira aí de finanças? Como é que foi isso? Porque Uhum. hoje você está aqui no Canadá como Finance Advisor, é isso? Isso. Então tem Uhum, um salto aí aos 35 eu falei, montei o BAL, 37 eu vim pro Canadá. Quando a gente veio pro Canadá, eu tô com 45 hoje, já faz 8 anos, vou fazer 45, né? Tô com 7, 8 anos que eu tô aqui. Nesse meio uhum, tempo, entre o BA e o Canadá, eu trabalhei eu fiz um concurso público para ser como engenheiro uhum, químico para trabalhar na área de meio ambiente. Aí uhum, fiz mestrado, a história de gostar de estudar, né? Fiquei inquieto ali, não, quero estudar de novo, aí fiz mestrado, fiz doutorado na área de biodiversidade, que é por isso que é a minha ligação com o meio ambiente, e virei professor universitário no Brasil, na Federal do Amapá, nessa área de meio ambiente. Então, escrevi artigos e publiquei artigo em revista internacional, e foi o que me trouxe ao Canadá, na verdade. Foi esse caminho aí como pesquisador, porque eu fiz um ano do meu doutorado aqui em Ottawa. E uhum, aí conhecemos as cidades, encantamos pelo país, assim. E aí quando eu vim para o Canadá estudando, voltei para o Brasil porque eu tinha que ficar um ano lá, mas continuei com o meu vínculo com a universidade, fiquei dando aula. Aí pedi licença de 3 anos do Canadá, no Brasil, para vir para o Canadá. Porque se desse errado a gente voltava, sabe? Tinha aquele negócio. Beleza, a gente vai, mas a gente tem um porto seguro aqui. Nesses 3 anos que eu fiquei de sabático ali, digamos, da universidade, eu comecei a estudar sobre investimento. Desde 2005, eu investi minha primeira vez na bolsa em 2005. Eu uhum, tinha 26 anos, foi na época um pouco antes do bar. Aliás, foi o dinheiro desse investimento que me fez, ajudou a comprar o uhum, bar. uhum, É, e aí eu tinha uma curiosidade, mas aí por conta das outras atividades eu acabei deixando um pouco para lá. Em 2016, quando eu estava aqui, eu comecei a estudar autodidata, mercado financeiro, assinar, investir. A gente tinha dinheiro guardado, minha esposa dentista ali, a gente tinha um patrimônio legal. Comecei a investir, comecei a estudar sobre isso para entender mais e fui aprendendo, foi aumentando, sabe, o campo de conhecimento sobre aquilo. A ponto de em 2021 eu fiz um treinamento, um curso online para uns amigos sobre o investimento em opções, que é uma coisa bem complexa na área de investimentos. Sempre a educação do lado ali comigo, sabe? uhum, E aí, quando foi em 2022, eu fiquei sabático ali, voltei, aí teve pandemia. Aí tudo estava online. Aí eu voltei a dar aula na época da pandemia. Então, assim, como eu estava aqui e estava online, eu pude continuar com a minha carreira de professor universitário. uhum, Então, eu trabalhava como professor universitário até 2022, quando voltou presencial. Em agosto de 2022, a nossa universidade voltou presencial obrigatoriamente. Aí eu pedi demissão e aí eu tinha que uhum, decidir. E agora? Eu nunca tive um trabalho no Canadá. Até 2022, era sempre Brasil. E aí eu falei, pô, vou para engenharia, para meio ambiente, ou vou para área de finanças, que é uma coisa que eu queria muito, assim, eu tinha muita vontade. E aí surgiu, na mesma semana eu fiz 2 entrevistas, fui chamado em 2 lugares diferentes. Uma área na área de energia, de meio ambiente, uma empresa na área dessa área, outra área de Finance Advisor. Aí eu uhum, fiquei, foi uma semana meio complicada tomar decisão, e aí eu pesei e falei, não, eu quero parar de meio ambiente. É área de finanças, que é uma área que eu não conheço, a curiosidade de explorar coisas novas. Eu uhum, conhecia, sim, eu fazendo e tudo, aprendendo, dividindo com meus amigos. Eu gerenciava um portfólio de um cliente lá no Brasil. Aí eu fui para essa área e acho que foi a melhor decisão que eu tomei, assim, porque adorei. E o fato de eu estar na área é mais de uma consultoria, assim, né? Claro, eu ajudo o cliente a montar o portfólio dele e tudo, mas é mais uma consultoria. Eu tenho que ter muito relacionamento com o cliente, com pessoas, fazer entrevista, conversar. E eu gosto muito disso. uhum. Eu falo muito, então me corta se eu estiver falando muito aí. Não, Não, tranquilo. sem E, problema, tá em bom. e aí isso me ajudou, porque eu comecei em janeiro de 2023. Então, eu fui chamado em outubro, tinha um certificado ali, levei 2 meses para tirar o certificado, em janeiro eu comecei, do ano passado. Não, Uhum, do ano passado, janeiro de 23. E aí, quando foi em outubro de 2023, 9 meses depois, abriu uma oportunidade aqui e o nosso gerente geral me convidou para ser gerente de Sales Manager, né, gerente de vendas, para coordenar um time. Eu acho que o fato de a minha relação com a educação, minha relação de querer ajudar os outros, e compartilhar, porque às vezes a pessoa, como o nosso trabalho é meio self-employed, a gente é nosso próprio business aqui como advisor. Eu tenho que conquistar uhum, clientes, eu tenho que gerenciar minha carteira de clientes, tenho que prospectar e tudo. Só que aí o pessoal às vezes não quer dividir porque se ele ajudar o cara pode pegar um cliente, pode prospectar o mesmo cliente, sabe? Então, eu não tinha essa uhum, preocupação. Fala, cara, se você for bom no que você faz, se você tiver um bom serviço para o seu cliente, ele vai ficar com você. E Sim. eu sempre uhum. compartilhei, eu acho que meu gerente viu isso e ele me chamou para essa vaga. Então esse foi como eu cheguei aqui como manager em outubro do ano passado. Então estou há, seria 4 meses aí mais ou menos nessa função.
construindo Uhum. time, e enfim, foi mais ou menos esse o caminho, o percurso que eu fiz. É muito bom. E no dia a dia, quais são os principais desafios da sua profissão, de ser Financial Advisor? Qual é o Financial Security Advisor, né? É, Quais são os principais desafios? Como é a jornada? O que você tem a dizer para tanto para quem talvez queira trilhar esse mesmo caminho que você trilhou, ou até mesmo para quem não conheça, desconheça e não saiba a importância que é ter uma pessoa assim para cuidar dos seus investimentos, para cuidar dos seus planos né? financeiros. É exatamente isso um pouco o desafio, né? Fazer a pessoa querer que você cuide, ajude ela a cuidar das finanças dela. Uhum, Porque quando a gente fala de dinheiro, todo mundo acha que sabe, ah, não, eu sei investir, eu sei cuidar do meu dinheiro. Mas tem tanta regrinha diferente no Canadá do que é do Brasil, por exemplo, uhum, ou a pessoa não entende. Quando a gente não entende, a gente não vai adiante, né? Se a gente tiver medo, se não tiver alguém que segure nossa mão e ajude, a gente não vai sim. adiante. Eu lembro uma vez uma palestra que eu participei e alguém perguntou assim: cara, fulano, vou perguntar a você, Marcos, você ama a Genoveva? Você vai falar que provavelmente não, porque você não conhece nenhuma Genoveva. Não, Mas se eu falar o nome da sua mãe, você vai falar que ama a sua mãe não. porque é sua mãe. E por uma brincadeira aqui, nessa palestra tinha um cara que a mãe dele chamava Genoveva. E ele falou: eu amo a Genoveva que é minha mãe. Mas enfim. Mas assim, a finança é isso, assim, qualquer área, né? Se você não conhece, você tem receio. Então qual é a minha Uhum. dificuldade? Assim, qual é o desafio, né, que você perguntou? É fazer as pessoas confiarem que eu posso ajudá-las no trajeto dela Uhum. financeiro, na vida financeira delas, né? Porque se você tem uma dor de dente, você não vai, você mesmo no YouTube, procurar como cuidar da cárie do meu dente sozinho. Você vai no dentista. Se você tem um problema, eu quero fazer a coisa da minha casa aqui, eu vou chamar o Felipe para me ajudar a fazer aqui a obra tal da minha casa, porque ele é especialista nisso. Nas finanças, as pessoas podem achar que elas sabem, mas o pior inimigo do investidor ou da pessoa física que investe é o psicológico dela. Uhum. Porque se ela olha lá Deixa, o investimento dela, deixa eu fazer uma pergunta bônus aqui com relação a isso aí, que me veio aqui agora na cabeça. Isso aí não é bem mais, não é uma coisa, um tabu cultural do Brasil sobre finanças? Porque eu vejo, pelo menos o que eu vejo, assim, a gente, eu não, pelo menos eu não conversava muito sobre finanças com meu pai, eu não conversava muito sobre finanças com a minha mãe, não sei vocês se vocês tinham esse relacionamento aberto de finanças, sabe? Nem não. E meio que a gente aprende na marra, né? A gente vai para a nossa vida adulta, começa a ganhar o seu salário, e aí meio que na marra você começa a fazer suas burradas ali. Alguns já têm uma tendência a ser mais econômico, outro gastão mesmo, sendo que nenhum dos dois tão errados, assim, no sentido de que se você conhece que você é uma pessoa que gasta muito, você vai ter que juntar o dinheiro para poder, se você gosta de comprar, precisa fazer o dinheiro para você compensar comprar. E quem né? junta muito também, saber aonde juntar para aquele dinheiro não apodrecer ali com as inflações, com as mudanças econômicas aí do mundo, né? E você acha isso, por exemplo, por você ser um consultor, né? Um, um advisor aí financeiro, eu acredito que talvez sua cartela, a maior cartela seja brasileiros, é, trazer essa cultura para a nossa cultura, que é um tabu falar sobre finanças, e muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, acham que vou me abrir aqui para poder falar sobre isso, eu tenho vergonha porque eu faço umas coisas aqui que me compromete financeiramente. Qual que é a sua visão com relação a isso, a finança, a falar sobre finanças? Ótima pergunta, Felipe. É uma coisa interessante que eu tinha essa impressão que era problema do brasileiro, o fato de a gente não ter, nem todo mundo tenha conhecimento de finanças, eu acho que conhece e acaba fazendo besteira. Mas trabalhando aqui na empresa, que a gente tem contato com gente de diversos países, assim, e eu tenho, como você falou, a maior parte dos meus clientes são brasileiros, mas eu tenho clientes que são Hum, canadenses, tem clientes que são africanos, tem clientes que são tem espanhol, tem italiano, diferentes backgrounds, assim, e eu percebo que é uma uhum, coisa meio comum, é coisa de ser humano. Porque se você hum, vê estudos de finanças comportamentais, que são feitos em diversos lugares do mundo, o comportamento meio que se repete, né? A pessoa, se o mercado, o cara do investimento e começa a cair 10%, seja
onde o CEP que você nasceu, não importa a pessoa, muita gente vai tirar o dinheiro porque tá com medo de cair mais. E isso vai Uhum. acontecer independente do país que você é. Claro que existe diferenças entre uma cultura e outra, culturas e outras. Então, assim, tem uma cultura que é mais que fala, eu não acredito em seguros, porque se acontecer alguma coisa comigo, se eu falar de morte, vai atrair, porque é na minha cultura, não Uhum. sei o quê. Então, tem pessoas que não querem falar sobre morte, mas Uhum. eu tenho que falar sobre morte com essa pessoa porque a morte tem um impacto financeiro absurdo nas famílias. Então, eu Uhum. tenho que falar de doença. Se eu vou falar uma proteção contra uma doença grave, tem cultura que não tem cliente meu que não quer falar sobre isso de jeito nenhum. E tem Uhum. brasileiro que tem isso, mas normalmente a gente é mais aberto. A gente leva um pouco na brincadeira, então a gente até assunto Bate difícil, na às vezes a gente madeira, consegue né? levar. Pelo amor de Deus. Bate É, na mas madeira, assim, né? não, com certeza, mas eu digo assim que o meu trabalho é ajudar a pessoa, ajudar o meu cliente. É. Se tudo der certo, a pessoa vai viver até os 97 e vai precisar de dinheiro para viver até 97. Mas também eu vou Uhum. ajudar se de tudo der errado, seja com uma morte da pessoa ou da familiar da pessoa, Uhum. ou seja, se ela ficar doente, se ela ficar inválida. Então, se der certo, se der errado, eu tô aqui para ajudar. Né? Então, a Uhum. sua pergunta, sobre isso, juntando com a outra pergunta, o desafio é você convencer a pessoa a entender que eu tô ali para ajudar. Eu não quero invadir a Uhum. privacidade dela. Eu preciso, como um médico faz, pergunta para você sobre os seus hábitos alimentares, às vezes hábitos sexuais, depende da profissão médica, eu tenho que perguntar sobre os Uhum. hábitos financeiros da pessoa para poder ajudar, né? Uhum. Você disse uma coisa bem interessante que eu lembro muito do meu pai, né? O dinheiro, você pode ter aquele que gasta muito e aquele que guarda muito. Meu pai dizia que dinheiro serve para duas coisas, e são essas duas, guardar e gastar. O ideal Uhum. é que você faça as duas ao mesmo tempo. Porque se você só guarda, você não vive o hoje. Você está vivendo para o futuro que Uhum. pode não acontecer. Se você só gasta, você usa tudo hoje, mas no futuro você pode precisar, e aí como é que fica? Você não pensa, você tá velhão com 75 anos, fala, porra, o Felipe de 30 e tanto devia ter me ajudado um pouquinho, eu tô aqui passando o perrengue, entendeu? Então serve para duas Uhum. coisas. E o meu trabalho é ajudar o pessoal a pensar nos dois. Tem projeto de comprar uma casa, de fazer uma viagem daqui, eu vou te ajudar com isso. Mas tem que Sim. pegar aqui 10% do Uhum. teu dinheiro e colocar pro teu eu futuro, entendeu? Então esse é meu papel. Uhum. E isso é difícil, assim, porque Eu, realmente nem todo mundo quer falar sobre isso. é, eu entrei muito a fundo em finanças, justamente na pandemia, que foi um meio de eu conversar com meus meninos, justamente para poder quebrar esse tabu. E eu Uhum, comprei um curso de finanças para adolescentes e tal, e eles estavam morando no Brasil e eu aqui no Canadá. E a gente fazia todo sábado, aqui era 6, 5 da manhã, lá para eles 9, 10 horas da manhã, e aí a gente fazia os cursos sobre a finança básica, né? Poder uhum, falar o que é conta poupança, o que é conta corrente, sabe? Coisas básicas para uhum. quando eles chegassem agora na vida adulta deles, pelo menos ter uma noção e de fazer o seu budget. Quanto que eu pegar o dinheiro, e direcionar esse dinheiro para cada tarefa que esse dinheiro tem que ser empregado, seja Executado. para isso, seja para poder comprar aquela coisa maior que ele quer comprar, tipo, eu quero. Agora eles estão na fase de comprar carro, né? Eles tiraram carteira os dois, então beleza, junta aí o dinheirinho para você poder comprar o carro, separa isso para isso. E ali naquele curso a gente falava de três coisas que dá para fazer com dinheiro, que são três coisas: gastar, guardar e doar, sabe? Ser generoso, Ah, legal, porque legal. é, a, a, a generosidade, né, é bem interessante ser generoso, porque além de estar ajudando as outras pessoas, é algo que volta, né? Sempre volta, né? Com Independente certeza. seja financeiramente ou alguma outra ajuda de uma outra forma, a generosidade sempre traz retorno gratificante para a gente. Até mesmo a questão da generosidade em si, né? Quando você dá alguma coisa para alguém, esse ato de dar já traz uma coisa boa para o coração de você estar fazendo uma coisa boa, né? E, Gostei. Vou cara, adicionar a doação aqui na minha equação do papai. pois é, mas eu sou muito fascinado com finanças, sabe? E eu me considero um pouco conservador. Já vai outra pergunta bônus aí. Quais são os tipos aí de investidores aí que nós encontramos? Nós temos o conservador, nós temos o que arrisca. Qual que é o perfil aí que você mais encontra aí de investidores? A gente tem varia assim entre o prudente, que é aquele que não quer Uhum, que o seu dinheiro
diminua nem um centavo, nem um porcentinho, nadinha ali, aquele prudente ali, que no Brasil eu diria que é aquele que vai investir em renda fixa pura e simplesmente, ou aqui Uhum. também, né? Aqui no Canadá tem essa semelhança. E tem o moderado, que aceita um pouquinho de risco ali, tem o mais balanceado, que é meio a meio, tem aquele de Uhum. crescimento, que é aquele cara que, ok, eu quero investir meu dinheiro, eu vou ter uma parte mais segura aqui, mas a maior parte vai estar, talvez, um produto mais agressivo. E tem o totalmente agressivo, que é aquele que 100%, digamos, risco, né? Uhum. Mas isso varia, assim, eu digo o seguinte, o seu perfil de investidor é o seu padrão de sono. Se você Uhum. tem um investimento que você está preocupado, você não vai dormir, você está investindo errado, né? Só que ao Uhum. mesmo tempo, o meu papel, e eu tenho uma grande amiga minha que é minha cliente, que eu falo para ela assim, ela é nova, vai se aposentar daqui a uns Uhum. 30 anos, e ela fala assim, Eldo, eu tenho medo de colocar em fundo de ações, porque esse negócio varia muito. Aí eu falei para ela, "Mas, fulano, você vai precisar de dinheiro semana que vem?" Falou, não. Daqui a um ano, não, porque você é para aposentadoria. Então, qual é a tua preocupação? Deixa eu te ajudar. Coloca, em vez de colocar 10, coloca 20%. E não olha, não fica olhando o negócio. Tem ano que vai cair, tem ano que vai cair, mas tudo bem. Aí passou, sei lá, 6 meses e ela me ligou, Eldo, olha, eu tô mais confortável agora. Eu quero colocar, em vez de colocar 30%. Então, assim, o meu papel é ajudar, como o foco dela é pro longo prazo, a gente ajuda ela para que eu vou colocando, seguro na mão, põe o pé na água. Se você estiver se afogando, eu vou puxar. Antes de você se afogar, eu vou puxar, vou lhe ajudar. Mas esse perfil ele muda também ao longo da vida, né? Ela tá com 30 e tantos agora, quase 40. Daqui a Uhum. 10 anos, o perfil dela, ela tem que ser mais conservadora mesmo, entendeu? Então, assim, Uhum. o nosso perfil muda. Por exemplo, vocês, e quem está nos ouvindo aqui que tem business, cara, nós somos, em geral, muito agressivos, porque quando nós temos business, a gente investe, às vezes, tudo que a gente tem e põe em risco as finanças da nossa família, porque a gente está empreendendo, né? É uma coisa arriscada, é por isso que não é para todo mundo. Nem todo mundo tem esse estômago para isso. Uhum. Então a gente já tem um perfil mais arriscado. Às vezes, por causa desse perfil arriscado, essa porção grande do nosso patrimônio no risco, a gente tem que ser mais conservador do outro lado, né? Um funcionário público que tem um salário mais ou menos fixo pro resto da vida, ele vai sempre crescendo. Esse cara pode ser mais agressivo. Por quê? Porque ele tem uma garantia conservadora já da renda dele. Entendeu? Só que Uhum. de vez em quando, mas só que acontece é o inverso. O cara que já é agressivo no business, ele vai ser agressivo no investimento porque ele entende, ele consegue dormir com aquele risco. O cara que tem um perfil mais conservador, tem um trabalho mais conservador, 20 anos na mesma empresa, ele não quer ser agressivo porque ele nunca foi agressivo. Entendeu? Então Uhum. é um mix aí que a gente tem que trabalhar, tentar Eu ajudar. consegui dormir no barulho, né? Eu consegui É, dormir no barulho. exatamente. Pois é. E o Aham. que que tem de diferente nos produtos financeiros, Elda, aqui no Canadá, que é bem diferente do Brasil? Ou quais são as principais coisas em relação a esses produtos financeiros aqui que esse empresário que quer investir precisa conhecer, precisa saber? Tá. Bom, uma coisa que eu digo que eu acho que tem bem diferente são os tipos de conta, assim, de investimentos, né? Falando da pessoa física, do CPF, lá do empresário, o Sim, CPF do empresário. A gente tem aqui no Canadá a conta que é focada na aposentadoria. No Brasil também tem a previdência privada, pode ser um sim. pouco semelhante ali. Aqui tem os Uhum. benefícios que lá não tem, mas falando dessa coisa, a pessoa tem que se aposentar. O empresário ele vai querer se aposentar. Então ele ganha a renda dele lá na corporation dele. Ele tem que pensar que esse dinheiro tem que vir para a pessoa física dele em algum momento para ele poder se aposentar, né? Uhum, Então, Uhum. esse tipo de conta que tem um abrigo de imposto, o dinheiro que está lá dentro, você não paga imposto até sacar, que é o RRSP aqui, vou falar o nome, uhum, a sigla, é uma conta que tem aqui que ajuda para a aposentadoria. Tem outra conta que é TFSA, que é Tax Free Savings Account. Então, esse tipo de conta que eu estou falando aqui são contas que não tem necessariamente no Brasil, tá? Então, é diferente. Uhum. Entender as regras de cada uma delas é importante para você se planejar para cada projeto. uhum, Então, a Uhum. aposentadoria tem uma conta para aposentar que é específica para isso, que não necessariamente vai ser a melhor alternativa dependendo do cenário daquela pessoa. Tem cenários que o RSP não é o Uhum. melhor cenário. A Tax Free Savings Account, ela é ótima para muitos cenários, mas talvez para outros não. Mas é uma conta que você não paga imposto sobre o ganho de capital, né? uhum. Tem a Sim. conta, quem tem filho, poxa, tem um empresário, a gente quer que nossos filhos tenham sucesso, tenham uma carreira e tudo, a gente quer investir na educação deles. Tem um tipo de conta chamado RESP, que no Brasil não existe esse tipo de conta, em que você coloca uma contribuição lá dentro e o governo coloca de cara 20%. Seja você recém-chegado no Canadá, você coloca $100, ou seja você um canadense
que tem US$ 300 mil de rendimento anual. Não importa a sua renda, você coloca 100, o governo coloca 20. Tá? Então, isso para Uhum. educação. Pô, você já começa ganhando 20% nesse investimento. Sim. Uhum. E pensando no empresário, o empresário não consegue ter esse tipo de conta na empresa, né? Mas você consegue ter estratégias de planejamento para o empresário, em que ele vai ter uma conta não registrada, né? Que é o tipo de conta que é a savings normal do banco, Uhum. que tudo que tá ali vai ser taxado. Mas quando você faz isso com uma seguradora, com uma empresa como a Industrial Alliance, que é onde eu trabalho, falando um pouco da empresa, que tem uma empresa de 132 anos, é de 1892, é uma empresa bastante sólida e Uhum. tudo, Uhum. especialista em seguros e investimentos. Investindo numa conta não registrada aqui, você tem uma proteção de contra credores dentro dos Uhum. investimentos aqui. Então, a gente que tem um business, poxa, às vezes a gente sabe que tempestades acontecem. E às vezes, numa Uhum. tempestade, pode vir um credor atrás de você, atrás da sua família, e esse dinheiro investido numa seguradora como a IA, ele é protegido de credores, entendeu? Uhum. Uhum. Outros benefícios. É, a- a- um dinheiro investido no banco, se você, em caso de Deus o livre de uma morte, tem que passar pelo inventário, todo aquele processo que no Brasil tem, aqui tem, pagar taxa e tudo mais. A família pode receber esse valor, dependendo do patrimônio, em um ano, 6 meses, um ano, 2 anos, porque depende do inventário, do tempo do inventário. Uhum. Quando você Uhum. investe numa conta, como uma seguradora como a EA, por esse perfil de seguradora, a gente consegue que esse dinheiro seja pago para a família em 10 dias, 2 semanas, entendeu? Porque tem características especiais, coisa que no Brasil não tem esse tipo de característica, Sim. entendeu? E vários outros Uhum. produtos. Eu estou falando só da área de investimentos, não falei da área de Sim. seguros, que o empresário, que é empresário, a gente tem que pensar, a nossa renda, a nossa maior renda é de self-employed, né? É. E se a gente ficar Uhum. doente? Se eu não puder trabalhar? Quando Pois você é é. empregado, às vezes o empregador tem um seguro invalidez para você que vai pagar ali 50% do seu salário. Uhum. Mas como Uhum. empresário, você tem essa proteção? Quem vai trazer o pão e o leite para casa se você ficar doente? E o seu Sim. negócio? Eu tive bar, né? Como eu falei para vocês, vocês sabem disso. Se eu ficasse doente no bar, eu não podia ficar doente, porque não precisa no começo, tudo dependia de mim. Mas se eu ficasse doente, como é que eu fazia a gestão? Eu ia ter que contratar alguém para me substituir. Qual é o custo disso? Uhum. Tem seguros que protegem. O empresário ficou doente, a empresa paga um seguro. No caso daquela pessoa, Uhum. não precisa ser o empresário, pode ser o gerente geral daquela empresa, pode ser um funcionário-chave daquela empresa. Se esse cara ficar, um cozinheiro de um restaurante, vou pegar esse exemplo. Se esse cara ficar doente, quem vai cozinhar? Eu vou ter que contratar alguém para cozinhar. Esse cara vai demorar 6 meses para ficar bom igual o outro, né? Supondo que o outro Uhum. pegou um câncer, um negócio que demora 3, 4 anos para voltar a trabalhar. Eu vou ter que treinar, eu vou ter Uhum. perda de renda. Você tem um seguro que protege isso, que você vai proteger a sua renda, vai proteger aquele tempo de treinamento para aquele cara ficar bom e para o seu negócio não ir à falência. Você vai ter um Uhum. seguro que vai proteger, que vai pagar as contas de luz, de aluguel, de tudo em caso de uma doença ou de uma invalidez. Então, todas essas proteções é possível fazer com o empresário e com as empresas e que às vezes custa muito pouquinho, assim, proporcionalmente, Uhum. vai custar 0,1, 0,05% da proteção, e às vezes as pessoas não sabem disso e porque não sabem, não querem, tem medo de mexer com isso. É. Então, meu papel é justamente ajudar com Uhum. isso. Uhum. Entendi. Então, dentro que eu entendo é que dentro dessas, o TFSA, que é a Tax Free a Free? Saving Account, Uhum. e como é que chama de aposentadoria mesmo? Esqueci que é RRSP. a, RRSP. a- isso. Então, dentro delas, a gente consegue, a gente traz o dinheiro ali para dentro dessas duas contas, e dentro Uhum. dessas contas a gente consegue ter carteiras de investimento, não é isso? Exato, exato. Então aí vai É, respeitar o seu perfil, como eu falei, né? uhum, Desculpa, se você fala assim, ok, eu quero me aposentar, eu vou te orientar a ter uma carteira que seja um pouco mais com peso mais em ações, porque no longo prazo é o que rende mais. E uhum, você pode escolher, a gente escolhe junto, né? Eu ajudo você a escolher quais são os fundos mais adequados com uhum, o seu perfil, fazer um negócio, uhum, um portfólio balanceado para também não ser uma coisa muito volátil. E uhum, se você é mais prudente, vai ser uma carteira mais prudente, com um pouco mais de renda fixa, um pouco uhum, mais de rendimento mais uhum, previsível ali. uhum. Então, tudo isso aí a gente pode escolher esse portfólio. Esse é meu papel, é ajudar Entendi. Aí nessa dentro escolha. ali dessas contas faz a distribuição entre essas categorias de ações, de renda fixa
Isso. e aí vai. Ah, legal. É, e E o mesmo, e que mesmo que... dentro dessas, por exemplo, falando de ações aqui, você tem ações e Uhum, ações. Você pode ter uma carteira de ações que vai ser um foco, ok, eu quero ser uma coisa mais conservadora dentro de ações. Então, eu vou escolher para você empresas que paguem mais dividendos, fundos que pagam dividendos, que são empresas uhum, mais, que estão mais estáveis no mercado. Você pode uhum, diversificar, não só investir em empresas canadenses, mas em empresas americanas, empresas mundiais, que você tem uma diversificação não só é, uhum, em segmento, né, mas também em área, geograficamente. Então, tudo isso é meu papel, uhum, ajudar o meu cliente com isso. uhum. E aí são fundos de investimento, é isso? Isso, são fundos, a gente trabalha com investimentos aqui, Uhum. na EA. Tá, legal. E aí dentro esses fundos de investimento, eles são alterados ou ali está o fundo, tá aquelas empresas e ali você põe o dinheiro e aí ele já vai distribuindo para aquelas empresas ali, é isso? Então, os fundos, eles são gerenciados por gestores, né? Tem uma equipe de Aham. gestão, tem um gestor principal ali, tem os analistas que trabalham com ele. Então, Uhum. todo fundo de investimento você paga uma taxa de administração, que eu digo que é você Uhum. está comprando a cabeça daquele cara, a cabeça o cérebro daquelas pessoas para ajudar você. Porque eles vão tomar a Uhum. decisão, você fala assim, ok, eu quero um fundo balanceado. Mas tem alguns momentos que esse fundo balanceado vai precisar ter um pouco mais de investimento em renda fixa, porque o mercado, as ações, o PIB, todas essas variáveis que influenciam vão impactar e favorecer esse tipo de investimento. E esse gestor, Uhum. essa equipe de gestão, eles vão decidir para você qual é o melhor investimento. Porque, Uhum. convenhamos, não temos tempo de acompanhar o mercado. A gente que trabalha, que tem Uhum. empresa, a gente não consegue acompanhar o mercado como esses caras Uhum. fazem 100% do tempo deles. Então, esse Uhum. fundo faz isso. E aí eu gosto do seguinte, eu sempre gosto de diversificar também em fundos. Eu não gosto de ter um tipo de fundo só. Eu vou ter 3, 4, 5 fundos, porque eu vou estar comprando 5 cabeças diferentes, 5 cérebros diferentes, entendeu? Uhum. Uhum. Então, só um segundo aqui que apitou o negócio aqui no computador. Então é isso. Então esses fundos, eles fazem a gestão, eles escolhem quais são as empresas que vão estar lá, eles vão trocar se Uhum. acharem necessário. Então, Uhum. essa é uma gestão que eu acho bem interessante por conta disso, né? Uhum. Você está lidando com E, profissionais. legal. E qual que é a tendência hoje? Porque a gente está passando aí por uma nova economia, né? Uhum. Tá, a economia, estão surgindo as novas economias aí. Qual que é a tendência hoje? O Bitcoin, como é que tá aí essas novas tendências, novos produtos, essa nova economia que tá surgindo no mundo aí? O que que você tem aí para poder falar com relação a isso? Olha, com certeza hoje a grande, a grande tendência é a inteligência artificial, AI. É o que Uhum, tá, é o motor dos ganhos do ano passado. Se você olhar no passado, por exemplo, os fundos de tecnologia, a Nasdaq, subiu 40 e tantos por cento, 50% no ano passado. E se você uhum, olhar dentro desse grupo aí, dessas empresas da Nasdaq, são as 7 grandes que lideraram esse movimento, enquanto as outras 493, pegando o SP500, né, que foi 22% no ano passado. Então, essas 7 grandes, Microsoft, Apple, Nvidia, com certeza, Tesla, essas aí fizeram que o crescimento fosse, elas subiram 40% em média, elas, as outras subiram uhum, 10%, 8%. Então, na média deu 20, mas 493 ficaram ali paradinho, ou subiram um pouquinho, né, em relação. Então, essa é a grande tendência de hoje, a inteligência artificial. É um mercado que está começando ainda, assim, a gente está com ChatGPT, virou VET ano passado, começou em novembro de 2022, ou seja, tem um ano e pouquinho agora. Então, é um desenvolvimento que está uhum, acontecendo. Então, com certeza, os gestores, quando eles escolhem os fundos, principalmente se você tem um fundo focado mais em inovação, ele vai focar mais na área de tecnologia. O Bitcoin, tecnologia. Uhum, e principalmente AI, né? Principalmente a inteligência uhum, artificial. Eu diria que é isso. O Bitcoin é aquele negócio, né? Tem muita gente que é contra, muita gente que é a favor. Eu sempre digo o seguinte, cara, se você tiver ali 2, 3% da sua carteira em Bitcoin, você pode se dar muito bem, mas também se você se der muito mal, você não vai morrer porque você ficou 2% mais pobre. O que eu não uhum, recomendo, e ainda mais é, quando você já tem uma família e tal, você coloca 50% dos seus investimentos em Bitcoin. Eu tenho um colega aqui que ele ama Bitcoin, tem 30 anos. Ele não tem filho, não é casado. Para ele, se ele perder tudo que ele tem, ele vai sofrer? Vai, mas ele tem 30 anos. Ele não tem já uhum, 40, não tem família, não tem mortgage para pagar, sabe? Então, o uhum, Bitcoin, essas novidades, é importante ter. Talvez, se você tiver estômago para isso, mas seja
prudente. Tem ali uma porcentagem que não vai lhe ferir muito. Eu gosto de entender as tendências futuras, né? Uhum. Você falar Uhum. assim, ó, esse ano que fechou aqui agora, o que mais pagou, beleza, mas eu não investi ano passado. Então, para mim, eu quero saber o futuro, o que vai manter, o que vai crescer. E você deu uma boa dica aí de, eu tô pensando aqui, falando, poxa, realmente, né? E eu tenho algumas, eu também sou muito conservador, e eu tenho algumas aversões a alguns riscos, por exemplo, do Bitcoin. E eu tava aqui, cara, é real, eu não preciso pôr tudo. Eu pôr 1%, se perder tudo, beleza, é 1% só que perdeu tudo. Mas por outro lado, se Uhum. ganhar alguma coisa, esse um vira 3 na minha carteira, né? Não é. É, se tu Então colocar um. é um Ele. risco controlado que, para que eu vou ficar de fora? Tem uma frase do Walter Long que eu acho engraçada, que ele fala assim, às vezes a gente é, a gente tem que entrar nos negócios, ele fala como se fosse esqueci agora a frase, eu vou pesquisar, vou relembrar aqui. Mas, cara, é um negócio assim, não deixa de perder a oportunidade de entrar em algo. É, isso que você E se falou é for uma coisa ruim, que. sai o mais rápido possível. Então, assim, entra primeiro, entra quando todo mundo está entrando, mas com Uhum. certa cautela, né? Não com todo o seu dinheiro, com um percentual muito baixo. Fica atento, Uhum. viu que é uma loucura, que é uma doideira, sai o mais rápido possível. Mas, assim, pelo menos você Não, participou. mas, Marcos, deixa eu falar uma coisa. Esse talvez. Fazer uma correção aqui. Talvez você precisa aqui de dinheiro. Você não precisa sair, talvez. Deixa eu dar Sim. um estudo, um exemplo de um estudo que aconteceu nos Estados Unidos e foi replicado em outros lugares, mas se repete o cenário. No Brasil, eu lembro que também foi feito. Uhum, Pegaram, esse dos Estados Unidos, pegaram um gestor, esqueci o nome dele agora, Jim Collins, alguma coisa assim. Ele teve um retorno na carteira dele durante 26 anos de 35%, um absurdo. Talvez 35 seja errado, no Brasil é um número bem alto. Digamos 30%, 25% ao ano, o que é absurdamente bom. Absurdamente bom. Aí, se você pegasse o investidor médio desse fundo dele perdeu dinheiro. Ué, como assim? O cara que é gestor, ele teve um ganho de 25% ao ano, e o investidor médio ali, mais gente perdeu dinheiro que ganhou dinheiro com ele investindo no fundo dele. Porque esse cara que vai entrar, ele vai entrar, olha só, subiu 30% ano passado, eu vou comprar esse fundo. Aí o cara compra o fundo. Aí, no momento que ele compra, esse fundo foi teve um ano ruim, que caiu 15, 20%. Aí o cara, meu Deus, eu vou sair. Ele sai. Aí uhum, ele perdeu dinheiro. Aí daqui a 5 anos o fundo subiu 300% em relação. Caramba, é foguete, vou comprar. Aí o cara compra. Aí caiu 10%, 20%. Meu Deus, eu acho que eu entendi errado. Ele saiu. Então ele perdeu de novo. Então, na média, o cara que saiu, ele foi perdendo dinheiro. Que ele entrou e saiu, ele foi perdendo dinheiro. Entendeu? Então, qual é o ideal? É você diversificar. É você ter, ok, eu preciso desse dinheiro. Eu preciso de quanto dinheiro para os próximos 2 anos? Por um projeto, alguma coisa. Eu vou precisar de US$ 40.000. Então, esses US$ 40.000 você vai colocar no negócio que você vai ter acesso à liquidez, você vai ter um rendimento seguro ali, beleza. Os outros que eu tenho aqui, US$ 60.000, eu tenho US$ 100.000 para investir. Eu não preciso, é para aposentar? Então, eu vou colocar no horizonte de investimento diversificado, que vai subir, vai cair, mas no longo prazo vai cair. E se você pega o histórico de 20 anos, diversos investimentos, por exemplo, a gente gosta muito de casa, né? A gente gosta muito de obra, de ter bem real estate, né? Bom, nesse Uhum. estudo de 20 anos nos Estados Unidos, o rendimento médio do preço das casas foi de 4,8% em 20 anos. Por ano, assim, se pegar média por ano. Se você tivesse uma carteira 40% de ações somente, 60% em renda fixa, nesses mesmos 20 anos você teria um rendimento de 6, 5 ponto, era um pouco maior, era um pouco maior. Se você fosse um pouco mais agressivo, seria 6% e alguma coisa. Se você fosse 100% em ações, você teria 11% de retorno. Mas a gente tem Uhum. medo, a gente dá tempo para o tijolo desenvolver, a gente dá tempo para a casa esperar para vender depois de 5, 10 anos. Como o investimento em ações ou no mercado financeiro é fácil, é um botão que você clica para vender, você não dá tempo, você não tem paciência. Então, o meu papel é Uhum. ajudar a pessoa a ter paciência. Não, calma, calma. Você precisa de dinheiro agora? Não, então calma, eu vou te ajudar. Vai na minha, né? Que eu vou te ajudar. Uhum. Então, Uhum. esse é o nosso papel. O investimento sempre a longo prazo, né? Curto prazo, É um ano que você aleatório, né? investiu e tirou, depende do que você investiu. E tem aqueles casos assim, também o pessoal quer ganhar dinheiro assim, rápido, fácil. Ah, investe aqui que daqui a um ano você vai triplicar esse dinheiro seu aqui. Ou põe aqui no Bitcoins aqui, olha aqui, ó, vai ganhar muito dinheiro. Então, às vezes, Uhum. a pessoa entra nessa da ganância, enquanto que o investimento realmente
para trazer o retorno é a longo prazo, não é Inclusive, a curto prazo, né? eu tenho um negócio para mostrar aqui para vocês. Esse gráfico que eu lembrei agora. É. Não sei se dá para ver a figura aqui, tá vendo aqui? Esse aqui, olha o tamanho das barras e olha esse aqui no finalzinho o tamanho das barras. Quase nada. O que é isso aqui? Esse primeiro gráfico aqui é se você põe um dinheiro investido por um ano. Por um ano, Hum, esse gráfico mostra que você teve um ano muito bom, que você ganhou 90% no ano. Que foi em junho de 83, uhum, assim, de junho de 83, de 82 a 83. E você teve um ano que você perdeu 40%. Então, em um ano, você pode ganhar 70, pode perder 40. Se você vai para a ponta uhum, final do gráfico aqui, que é esse lado aqui, 100% desses casos aqui são 4 carteiras diferentes. 100% foi positivo. 100% foi positivo. Então, se você 20 anos, você não perde dinheiro no mercado financeiro. Pode perder? uhum. Pode. Eu não vou dizer que não, porque Colocar tudo num lugar só, pode, mas diversificar, mais, né, mais muito. diversificando, uma carteira 40% ali, diversificado e tal, você vai ganhar dinheiro. A gente dá tempo para uma casa crescer 40 anos e vender depois de 40 anos, até menos que isso, né? 5, 10 anos. Mas a gente não dá tempo para ver o númerozinho subindo, caindo, subindo, caindo. Ah, meu Deus do céu, você desespera. É, Então, é. então a gente tem que. Esse é o mindset que a gente tem que ter. Que eu Só tento ver, por exemplo, ajudar a meus clientes com Flórida, isso. né? Em Flórida, nos Estados Unidos, as casas estão vendendo muito, cada vez mais caras, o preço subindo. Mas em 2012, quando teve a 11, né? 11, 10, que teve a grande queda, né? A bolha lá que Ah, estourou imobiliária Foi americana, sete, todo mundo 2007, desesperou. 2008. Quem Né? vendeu lá naquela época talvez está desesperado hoje, porque a casa dele vale 3 vezes mais do que o valor que ele vendeu lá. E era só né? É, esperar. eu estive lá esse ano. Eu comprei uma casa lá, comprei ela por 150 mil. Em menos de um ano, ela foi para 250. E quando estourou a bolha, eu não consegui vender ela por 90 mil. É. E por causa Nossa. da crise e tudo mais, eu tive que voltar para pôr a casa de volta pro banco, entendeu? Ela entrou em E hoje ela foreclosure, vale quanto, porque Felipe? Dá uma olhada lá só hoje para ela passar está raiva aí. 300, Aí. 300 mil, Eu, 350 mil. É. Aqui em Ottawa, eu morava no condomínio aí, num condo, né? E meu vizinho, ele reclamava, falou, pô, minha mulher fez eu comprar esse condo aqui por 220, na época tava 180, mas ela queria morar aqui, a gente deu a oferta 190, o cara não aceitou, 200, tava tendo um leilão, isso aí faz um tempo atrás, né? Aí a gente comprou por 220, pô, quando eu vou vender isso aqui por 220? Isso já fazia 5 anos e o preço da casa para vender naquele momento tava 220, assim, ele tava com zero. Veio o Covid, bull, ele vendeu por 350. Ou seja, Não. não tem investimento bom ou errado. Talvez o time seja Uhum. errado, às vezes os imprevistos acontecem, você precisa do dinheiro antes e aí você sai no time errado. Mas a casa Uhum. pode ser boa. Se você tivesse vendido a 250, seria ótimo. Mas É, você não precisava, não era o seu plano para aquele momento, entendeu? É, é. tudo pode dar certo, pode dar errado. A gente tem que ter Uhum. isso em mente e tem que se planejar, né? É. Diversificar, ter prudência, Uhum. respeitar o É, seu limite. um livro que eu li que e trata muito bem esse assunto é o Axioma de Zurich. Zurique, muito bom. Zurique. E justamente isso, porque eu poderia ficar chorando esse leite derramado ali dos 100 mil que eu perdi. Então é aquele negócio, tipo, cara, perdeu, vai embora, vai para frente, não seja ganancioso para poder. Ainda mais quem trabalha com day trading, né? E eu acho que esses caras são os mais põem a pele em risco, sabe dormir no barulho, mas o livro fala muito sobre isso, né? Tipo, cara, põe o valor que você quer realizar ali e realiza. Se subiu, beleza, você realizou, ganhou. Se desceu, beleza, você está no lucro. E põe também o que até onde você quer perder também, né? E É, se você saiu a tempo, beleza, se não, beleza. Então não chora e bola para frente. É. É, você tem alguma dica, assim, por exemplo, porque é, tem muitas pessoas que não se preocupam muito com a aposentadoria, né? uhum, E isso é algo que é muito importante a gente preocupar do que ficar preso aí, aguardando que o governo, né, nos sustente quando a gente chegar na uhum, velhice. E a gente já vê que aqui no Canadá a aposentadoria daqui pelo governo não é tão boa assim, e uhum. também no Brasil, né, em qualquer lugar do mundo. Eu acho que o melhor sistema previdenciário aí seria do Brasil, mas mesmo assim está uma pirâmide maluca que não dá nem para a gente poder realmente ah, confiar nisso, né? Uhum. Você tem algum valor assim que, tipo,
quantos por cento assim, eu teria que estar dedicando ao meu income para poder colocar em investimento para aposentadoria? Você falou do Axioma de Zurique. Eu li esse livro Aham. muito bom. E tem um livro que eu li na mesma época que ele, que foi quando eu, enfim, lá em 2000 e talvez 2003, 2002, 2000, por ali, naquela época, começo desse século, que eu li também, que chamava O Uhum. Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Uhum. Mais Rico da Sim, Babilônia. É um livro isso aí é pequenininho bom. e ele Uhum. falava, ele dava essa resposta. Ele Uhum. dizia, se você pegar 10% do que você ganha e separar para o seu futuro, você não precisa se preocupar com o seu futuro, né? Uhum. Então, só que eu sei que é difícil, tem ano que vai ser mais difícil, a inflação e todos os custos e tal, mas se você ganha 10 e você colocar na sua cabeça que você ganha 9, é porque esse 1.000, você já não está mais olhando para ele. Ele está focado no seu Uhum. futuro, entendeu? Uhum. Então, 10% é um número ok. Você falou sobre a aposentadoria daqui no Canadá, realmente, assim, gente que é imigrante, a gente trabalhar aqui, vai se aposentar 65, por mais que a gente tá aqui há 20, 30 anos, a gente vai receber menos de US$ 2.000 por mês de aposentadoria. Não Uhum. dá para viver com menos. Hoje, 1.800, US$ 2.000 por mês, não dá para viver com isso. Então, a gente tem que pensar Uhum. em guardar, a gente ser o nosso INSS, o nosso Canadian Pension Plan. Poupar Uhum. usando o RSP. Quando você coloca na RSP, por exemplo, você coloca lá, uma pessoa que ganha US$ 100.000, por exemplo, coloca 10% no RSP, 10 mil, ele está economizando cada ano de imposto US$ 3.000. Imagina, Uhum. todo ano, se você não usar o RSP, se você colocar o mesmo US$ 10.000, colocar numa conta do banco normal, você vai poupar US$ 10.000 também. Só que você vai ter Uhum. US$ 10.000 e não vai ter 3 mil a mais de tax return, entendeu? Uhum. Então, essa estratégia tem que ser montada para você se beneficiar disso, entendeu? E esses 3 mil você faz o que você quiser. Você pode ir para o Caribe, tirar férias toda com a sua Uhum. família por conta do tax return, que o outro cara que colocou na Saves do banco normal não vai ter, entendeu? Você Uhum. tem que planejar também. É uma coisa que eu falo que é o health saving. É a economia, usar a saúde para poupar. Como? Faço o meu plano, vou poupar 10% do meu salário por ano para aposentar. Daqui a Uhum. 15 anos, Deus o livre, acontece uma coisa comigo que tem uma doença grave. A gente tem esse número é absurdo, assim, de 25 a 30% de chance de qualquer pessoa no Canadá ter uma doença grave nos próximos, até se aposentar, até 65. Quantas pessoas você Uhum. conhece que tem câncer? Ou que tem um AVC, um ataque cardíaco novo, com 40 e tantos anos tem um ataque cardíaco? Diversas Uhum. doenças, fica cego, alguma coisa assim. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Eu não subiria no avião se a chance dele chegar no lugar fosse 70%. Sim. Essa é a chance de cair e você ter uma doença grave. É 30% de chance de ter uma doença grave. Então, o health saving Uhum. é um conceito que a gente usa aqui, que eu gosto de falar com meus clientes, é o seguinte, beleza, tu vai poupar 10% do teu salário. Pega Uhum. US$ 50 por mês e compra um seguro de saúde, um seguro de doença grave, porque esse seguro vai te pagar 70 mil, US$ 80.000 em caso de uma doença grave. Então, lá na frente, se você tiver uma doença grave, você não precisa sacar da sua aposentadoria, Uhum. atrasar teu plano de aposentadoria, ou não atrasar, mas às vezes tirar o que na frente vai ser US$ 200.000 na frente, porque você precisa pegar 80 agora. Então, por causa de US$ 50 a mais por mês, você tira, é o mesmo orçamento, você tem, sei lá, 300 por mês para depositar, põe 250 na aposentadoria, põe 50 nesse seguro de doença grave, por exemplo. Você está se protegendo, é como o carro, né? Você paga o seguro, você não quer bater o carro, mas se bater, que bom que você pagou o seguro, entendeu? Então, são Uhum. estratégias que a gente pode fazer. Tem outra estratégia que essa é muito excelente para empresário. Eu vendi algumas para alguns empresários aqui, que é um tipo de seguro que tem investimento embutido. Que depois de 10 Uhum. anos, 15 anos, você pode parar de pagar o seguro. Você não precisa mais pagar, você está preso pro resto da vida. Esse seguro continua aumentando de valor. E quando você está aposentado, você pode pegar esse seguro e ir no banco e falar: olha, seguro, olha, banco, tá aqui, ó, tem essa pólice que tem US$ 200.000 dentro dela. Eu quero sacar US$ 90.000 aqui para eu comprar um barco para mim, para custear a aposentadoria. Me dá esse empréstimo, Uhum. o banco vai te prestar US$ 90.000, porque a pólice fica como garantia para o banco, e você não paga imposto sobre esses US$ 90.000. E se você sacar esse dinheiro, esses 90 mil, por exemplo, da sua RRSP, você vai ter que pagar imposto, 30% de imposto. E você vai pagar para o Uhum. banco somente os juros anuais, que é 5%, Uhum. 5 contra 30, entendeu? E se Sim, você tiver mais de 65 anos, o banco às vezes nem cobra de volta, porque ele vai ter, a pólice vai continuar crescendo de valor. Então, são sim. todas Uhum. estratégias que às vezes a pessoa não conhece. Eu digo o seguinte: quem tem dinheiro, quem é rico, sabe usar o débito a seu favor. Ou Uhum. às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não sabe usar, e aí ela deixa de muito dinheiro na mesa, entendeu? Então é tudo isso. Eu gosto de conversar com meus clientes, entender o que a pessoa precisa.
Uhum. tentar orientar, respeitar o perfil da pessoa. Então, esse é essencial. Uhum. Não, muito bom. Ô, Eldo, eu acho que a gente já está caminhando para o final. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio especial sobre finanças e falar sobre isso, planos estratégicos para poder sair de dívida, para poder investir, aposentadoria, né? E quem sabe a gente não faz aí uma mesa redonda aí, juntando o contador com o Eldo Ótimo. aí na parte de conselheiro, é conselheiro financeiro, né? É Conselheiro isso. financeiro, em português é conselheiro É, financeiro. isso. Tem um conselheiro amoroso, eu não sou E conselheiro amoroso, sou conselheiro financeiro. beleza, foi muito inspirador ver a sua jornada, Eldo. Foi muito bom conhecer de onde você saiu, toda a sua trajetória até aqui. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, por estar aqui junto com a gente e compartilhar a sua história aí. E Você tem para quem alguma quiser te seguir, consideração? Eldo, como que faz para as pessoas? Já fala aí seu Isso. Instagram Vou, ou vou falar, olha só. seu site. Eldo Santos, Eldo Santos ponto advisor, você vai achar lá no Instagram, Uhum, no LinkedIn e no Facebook, na página do Facebook. Mas se tiver dúvida, é fácil. eldosantos.com é o meu site. Lá vai ter lá as redes sociais. Também, se você quiser marcar uma consulta comigo, Eldo, eu quero conversar. É uma consulta de graça, a gente faz uma orientação gratuita com a família para definir uhum, quais são os planos. Se a pessoa quiser, eu quero seguir contigo, beleza. Se não quiser, tá ali o relatório, guarda esse relatório para você, usa como você quiser, com quem você quiser. Entendeu? Então, assim, uhum, eldosantos.com tá lá como as informações. E, poxa, muito obrigado pela oportunidade. Assim, é ótima ideia da mesa redonda. Eu sei que a uhum, Brazilian Business faz encontros mensais. Teve um ontem, né? Foi ontem que uhum. teve E outro ontem. encontro. Isso. Quem sabe um dia eu Uhum, participo presencialmente, quem sabe no futuro aí, mas se um dia quiserem uma apresentação lá online para falar responder as perguntas sobre como a gente pode ajudar os empresários, fazer uma apresentação sobre um tema específico, eu estou à disposição, agradeço muito, inclusive. Não, vai ser ótimo, cara. uhum, Assim, é nós que agradecemos. Eu, Felipe, a gente entende bem a importância desse lado financeiro nos negócios Uhum, e na vida pessoal também, né? Se você não tiver esse balanço, você vai sofrer muito tanto na empresa quanto chegar em casa também com desespero depois de ter que pagar a conta ou uhum, das coisas não estarem bem balanceadas. E quando você faz uma organização, não é do dia para a noite que você vai mudar, mas ao longo de um período de tempo, uhum. um ano ou alguns anos você vai ter um conforto, uma tranquilidade que sua empresa pode quebrar, mas você não. Exato, Pode exato. aparecer algo inimaginável, como foi o período pandêmico mesmo, e você passar por ele ileso ou até encontrando oportunidades, né? Né? No período de uhum, pandemia foi onde eu mais ganhei dinheiro em investimento. Porque foi onde eu entrei na Bolsa de Valores. Falei, não, isso não vai cair, vai, Ótimo, vai ótimo, voltar. ótimo momento. Foi É. 40% em 4, 5 meses. Mas e eu me preparei para um ano e meio. Falei, não, vou deixar esse dinheiro aqui, um uhum, ano e meio, no mínimo vai voltar no preço médio que era. Voltou em uhum, 6 meses. Quando voltou, É, fui lá, tirei e voltei para o meu investimento conservadorzinho lá, é. tranquilo. Então, uhum, às vezes, os problemas aparecem oportunidades para você nesses períodos. E Uhum, se você não tiver uma uhum, reserva, não tiver um capital, a oportunidade vai passar e você vai estar de mãos atadas. Então, é muito importante o empresário ter isso. Então, assim, a gente quer sim contar com você, com sua ajuda. Temos várias outras pessoas também, contadores, pessoas que trabalham também com uhum, seguros, que podem ajudar nessa mesa redonda. Eu acho que vai ser uhum, bem bacana ouvir uhum, as ideias de vocês, porque o empresário que tem um fluxo financeiro saudável, cara, ele passa bem por qualquer adversidade e, pelo contrário, eu uhum, acredito que ele até vai evitar muita adversidade e surfar em muita oportunidade. Então, gente, eu queria te uhum, agradecer, Aldo, foi um papo muito legal, muitas coisas que abriu aí, eu acho, o horizonte e convido os uhum, empresários a estarem olhando para o seu lado financeiro, estarem buscando ajuda se uhum, você não consegue. Às vezes, pessoas qualificadas que estudaram a vida toda ou têm na vida um histórico de saber uhum, arriscar com cautela, né? cautela. Ter sucesso em cima disso é a pessoa que vai poder te uhum, trilhar, te levar por esse caminho também. Uhum. uhum. Um outro livro que eu recomendo o pessoal a ler aí é a história de José, José do Egito. Ali você vai aprender muito sobre finanças. Os 7 anos de vaca gorda e os 7 anos de Vaca vaca magra. magra, né? E Sim. é ali que a gente acha que quando tá tudo bem, não, vamos, tô tranquilo, tô bem.
Não vai vir 7 vacas magras aí, não vai vir 7 espiga de milho mirrada, né? Então, se preparar para que, assim como toda tempestade passa, também todo dia ensolarado também ele passa. Sim. Então, a Engraçado você gente falar isso, sempre. Felipe. Eu tenho aqui na minha sala, que tem um quadro aqui, eu consigo ver daqui. É um desenho Aham, que eu fiz, que eu vi um documentário. Esse desenho estava no documentário, eu coloquei aqui para me lembrar. É um bonequinho, é uma uhum, pessoazinha de bonequinho de palito ali. Em cima tem uma aham, nuvem, e em cima dessa nuvem tem um sol. E essa nuvem é uma nuvem escura. Que aí eu olho pra isso aí e eu lembro o seguinte: tem dias que são difíceis, que tem uma nuvem escura acima da gente, que a gente não tá vendo o sol, mas o sol tá lá. uhum, A dificuldade vai ter a nuvem escura, vai ter o dia de chuva, vai ter o uhum. dia. Em Vancouver vai ter mais dia de chuva, né? Que tem mais chuva lá do que nos outros. Vai. Mas vai ter o dia de chuva, vai ter O sol continua lá em o dia cima. difícil. Mas o sol tá lá. Aham, O sol tá lá. Assim, aham, a vida, como você falou da história de José, tem os ciclos, né, uhum, de altos e baixos. A gente tem que lembrar que a vida é ciclos. A gente não vai estar sempre uhum, feliz, não vai estar sempre. A gente vai estar sempre com dinheiro, a gente sempre vai ter com saúde. Não, a gente vai ter momentos difíceis. Então, a gente se uhum, planejando, sabendo que, sendo precavido nos momentos de fartura, mas uhum, sendo também resiliente no momento de dificuldade, no final do caminho a gente vai estar lá, vai estar vendo o sol. Perfeito. uhum. Acredito nisso É. também. Ô, gente, muito obrigado por estar nos acompanhando até esse momento. Espero que vocês tenham encontrado vários insights aí na vida de vocês, de finanças, ou na vida pessoal, ou de trajetória, ou de perder o medo de explorar o novo, né? E também não ficar preocupado. Nossa, eu troco tanto de carreira, de transição de carreira aqui, e não estou chegando em lugar nenhum. Aguarde, porque todas essas transições de carreira, todas essas lugares que você está passando, ele vai servir em algum momento na sua vida, vai juntar um cinturão de ferramentas aí na sua cintura para você usar um dia no seu futuro aí, ou se já não está usando agora. Sim. Lembra de compartilhar esse episódio, de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ver os outros vídeos que a gente já tem gravado aí. A gente tem lá os nossos canais de vida inspiradoras, né? Histórias inspiradoras dos nossos empresários e também alguns insights lá que eu e Marco a gente grava passando para vocês, tá bom? Alguma consideração final, Marcos? Não, só agradecer a todo mundo, pedir o mesmo que você, compartilha, manda para mais pessoas. E uma única consideração que eu acho assim, não deixa para amanhã e não tenta também fazer tudo de uma vez só. Não vai achando, ah, Uhum, não, eu vou pegar 100% do meu dinheiro e já investir em alguma coisa. Não, cara, pega pelo menos um percentual, uma parte Exato. pequena e só começa. Que aí, nesse uhum, começar, faz igual o exemplo que o Eldo falou da empresária que depois de 4 meses falou, poxa, eu quero mais. Pô, eu uhum, gostei disso, gostei de ver esse Uhum, negócio multiplicando, esse dinheiro rendendo. E só uhum. começa com um pouquinho e ao longo do tempo aí você vai multiplicando essas sementes aí. Verdade. exatamente. Beleza. Pessoal, muito obrigado, Alguma viu? consideração final, Helder? Alguma Não, só consideração final? agradecer, mandar um abraço aí, Uhum. agradecer vocês pelo convite, um abraço a vocês aí. Espero a gente possa se ver em breve aí em Calgary. Isso E aí. estou à Uhum. disposição. Compartilhem, vou já pedir também, compartilhem, curtam o vídeo aí, passe pro pessoal no WhatsApp aí, que é legal desenvolver, né? Mostrar o trabalho de vocês, desse Sim. podcast fantástico, eu acompanho e recomendo também. Valeu. Beleza. Tá bom? Obrigado, Tchau, gente. pessoal. Até a Sucesso. próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.